Oi, gente, boa noite. A gente já havia chegado, mas o Instagram derrubou a nossa conexão. Então, seja muito bem-vindo ao projeto Histórias para Ensinar. Eu estou aqui organizando para vocês uma notícia de última mão, uma notícia super quente. E enquanto o Instagram está avisando e as pessoas estão chegando, é uma coisa que afetou e vai afetar os portadores da síndrome de Escherichia coli. Então, nós estamos aqui hoje, numa chamada quase que extraordinária, para conversar com vocês, para dar essa notícia. E enquanto isso, se vocês puderem ir chamando, o Instagram vai avisando para todo mundo que a gente já está aqui e a gente precisa dar essa notícia para vocês, importantíssima para vocês, importantíssima para todos nós, porque vai abrir caminho para uma conquista que eu acredito seja importante demais para a categoria das mães e dos portadores da síndrome de Escherichia coli. Então, vamos conversando. Enquanto vocês estão chegando, eu vou chamar aqui a minha parceira para essa notícia. Larilex, seja muito bem-vinda. O pessoal, estou aguardando o pessoal chegar. E essa notícia, nossa, vai ser muito, muito, muito importante. Muito mesmo. Para todos nós. Então, vamos lá, eu vou chamar aqui a Edna. Vamos conversar aqui, chegando, né? E conversando conosco. Ai, que coisa boa, notícia muito boa. E aí, boa noite. Oi, Fátima, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite para todo mundo, né? Que aqui a gente está muito quase que em festa hoje, com essa notícia que a gente recebeu, não é? Uma notícia muito boa, né? É? Você acha que é boa? Eu acho. Eu acho muito boa, eu fiquei até emocionada. É, né? Fiquei muito emocionada. É importante que as pessoas fiquem sabendo, né? Porque acabou de ser votado e é uma coisa que vai afetar todo mundo, né? Um beijo para todo mundo que está chegando. Então, sem mais delongas, você assistiu a votação? Né? Eu tava meio cochilando porque eu tava morrendo de dor de cabeça, né? Como eu tinha te falado. Mas eu escutei, vi toda a votação lá e foi, assim, emocionante. Eu fiquei emocionada e vamos passar adiante essa notícia maravilhosa, né, Fátima? Vamos sim. Olha, eu queria falar com vocês, gente, que uma parceirona nossa, a Fantasia com Pijama, ela está aqui com a gente. Eu mostrei para vocês, nós mostramos na última live infantil, e nós recebemos um presente bem lindo dela, né? Presente do Fantasia com Pijama. Eu acho que vocês deveriam ir lá e dar uma olhada nas coisas lindas que eles têm. A Sofia ganhou um monte de presentes. A Sofia ganhou, né? Um monte de presentes lindos, cada um mais lindo do que o outro. E o bom é que ela usa todos. É isso mesmo, eu também. Todos que eu ganho, eu uso. Tem que usar. Não é verdade? Eu apaixonei pela minha bolsa de coruja para mim sair, contar as histórias. Nossa, fiquei maravilhada. Obrigada ao pessoal do Fantasia com Pijama. E mais ainda pela amizade, né, que a gente fez com a Edna, nossa, né? muito carinho. Eu, pessoalmente, muito. E a gente recebe todo mundo aqui que tem esse carinho, né? Por nós, a gente recebe todo mundo e todos. Então, gente, o pessoal que está chegando, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Projeto Histórias para Ensinar. E aqui, nós estamos hoje aqui em caráter extraordinário, porque as nossas lives são toda quarta-feira, às 20h30, e aos sábados, às 16h30, para falar, os sábados especificamente, para a gente brincar com as crianças, todos os sábados, às 16h30. Mas hoje foi votado pela Câmara Municipal de Uberaba o projeto de lei número 135 de 2021. Esse projeto de lei, ele veio mudar a vida de muitas, muitas pessoas lá, mas ele tem caráter, eu digo assim, de abrir uma brecha para todos os outros, né, Edna? Exatamente. Isso aí é só o início
da nossa luta, né, Fátima? Dessa luta que a gente vem travando aí desde o lançamento do livro Uma Pitada de Sofia, que a gente vem falando, vem conversando e vem correndo atrás de pessoas que poderiam, né, nos ajudar, mas Isso, na verdade foi ficando meio de lado isso aí. Até que aconteceu esse momento agora, que é um momento assim muito feliz, assim muito importante e especial, né, para todos nós que é temos, né, verdade. a síndrome de Treacher Collins, né? Eu não tenho, mas eu tenho uma filha Por e tenho uma tabela, neta por tabela, né? Fui premiada 2 vezes. E é, então é isso aí. A vida da gente é lutar e correr atrás de melhorias, né? E graças a exatamente. Deus, e graças a Deus aconteceu que alguém abraçou a nossa causa, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Exatamente, porque você baixa um pouquinho o seu áudio para não dar Muito retorno alto? na gravação, por favor? Então, o projeto de lei 135 de 2021 deixa de ser projeto de lei a partir desse momento e passa a ser lei. Então, ele altera a lei municipal número 12.608 de 2017, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal do calendário popular, versando sobre o Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Treacher-Collins e da outra providência. O que acontece? Ele foi votado hoje, né? Fica instituído aí no parágrafo, no artigo 9, eu vou ler só algumas partes. O artigo 9º, no parágrafo 52, diz: fica instituído o Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Treacher-Collins, dia 28 de maio, com a realização de jornada de orientação didática a pessoas e famílias que convivem com esta patologia rara. Entendeu? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam seus dispositivos contrários. Aí ele vem fala aqui sobre a Treacher Collins, né, e sobre a síndrome, e eu acho assim, depois, daqui a pouco a gente vai ler, mas esperando o pessoal chegar, mas o que é importante que a gente fale, que a gente fez o livro, nós quando fizemos o livro, nós fizemos um livro em 2019 com a intenção Aham. de chamar a sociedade para essas crianças para falar sobre o assunto, porque uma das coisas que acontece muito é o bullying, né? É o sofrer o bullying, é não ter o conhecimento devido às suas características diferentes. E nós procuramos muito isso aqui. Eu sou de Brasília, a Edna é de Brasília, e nós escrevemos o livro Uma Pitada de Sofia, que é o primeiro livro da América Latina que tem uma criança Que como trata sobre personagem o assunto, principal né? que Uhum. trata sobre o assunto. E daí por diante a gente ficou procurando aqui em Brasília algumas pessoas que pudessem criar, porque a intenção é criar essa lei. E a gente Sim. andou muito, né? Andou Andamos muito. muito. Mas a gente, desde o início, né, nós montamos, né, esse nosso desejo desse projeto e enviamos para algumas pessoas, né, Fátima? Você mesmo já Foi. chegou até aí na Câmara dos Deputados, né? A E conversar até isso. com alguns, A, com alguns deputados e tudo a mais, Câmara né? Vocês, Legislativa nós também fomos, né? sim, Nós entregamos na e mão de alguns deputados sim, legislativos que prometeram aham, estudar sobre o assunto e fazer né, essa lei, e que não deu em nada, sim. né? Na verdade, Fátima, chegou aí até as mãos da primeira dama, né? Nós Pois é. mandamos, né, o livro falando Uhum. um pouco sobre a história da Sofia, né, no caso, mas englobando todos, né, que tem a síndrome e enviamos para ela, mas na verdade nós não tivemos nenhuma resposta, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, a gente tem que, é igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E uma Ou a gente hora a gente ia
chegar no nosso Ô, objetivo, Edna, né? essa lei, gente, muito boa noite para quem está chegando agora. Boa noite a Eu sou todos. Fátima Vença, eu estou conversando com a Edna Ribeiro, nós somos do projeto Histórias para Ensinar, nós estamos falando sobre a lei que foi aprovada hoje pela Câmara Municipal de Hoje. Uberaba, que é a lei número 135/2021, que institui o Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Escherichia coli, que é no dia 28 de maio, com a intenção didático-pedagógica para trabalhar com as crianças, né, com jornadas de orientação didáticas às pessoas e às Uhum. famílias. E isso é uma Nas vitória muito escolas, né? grande Nas escolas, Fátima. nas escolas, nos Nas postos de escolas. saúde. Acho que vai Engraçado, engloba né? tudo isso. Pois é, engraçado, que a gente nem sonhava, nem tinha chegado ainda nesse momento, e a gente já estava trabalhando com isso, né? A gente É, já tava, já tinha, já estava, estava trabalhando com o livro da Sofia em várias escolas aqui em Brasília, né? Inclusive, várias escolas adotaram o livro como a parte literária, né? Do material da escola, exatamente. né? Então, Uhum, já fizeram trabalhos, já fizeram feiras literárias, várias coisas utilizando o livro Uma Pitada de Sofia, né? Então, a gente já isso. vinha já trabalhando com isso. E agora, enfim, um deputado, né, de Minas Gerais, né? É Uberaba, né, Mas Fátima? aí antes a gente entrar nisso, eu queria que você. Ah, Boa noite, pessoal que está aí, ao Johnny, a boa noite a Paloma, ao todos. Matheus, a todo mundo, tá? Antes de entrar nisso, Edna, ele fala aqui Uhum. no projeto de lei, que agora é Lei 135, ele Lei. fala sobre o que é síndrome. O que é a síndrome, Edna, de Tritia Collins? Olha, eu vou falar com as minhas palavras, né? Porque eu não sei da forma científica e tudo mais. Então, eu Não, vou tudo falar da forma que você conhece, você vive isso, né? do que eu conheço, né? A É, síndrome de Treacher Collins é uma síndrome muito rara que afeta um a cada 50 mil habitantes, né? Uma a cada 50 mil pessoas. E ela afeta a parte respiratória, a parte auditiva. Aí tem os graus, né? Cada grau afeta uma parte mais específica, né? Então, uhum, no caso da Vitória, que é a primeira Tritia Collins na minha vida, né? Foi a primeira Tritia Collins que eu conheci. Na época eu não sabia, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Para mim, a única síndrome que existia era a síndrome de Down, que era o que eu tinha conhecimento. E a partir da Vitória, minha filha, que hoje tem 22 anos de idade, é que eu vim conhecer. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a saber o que afetava. Por quê? Porque ela não veio com grandes complicações. Ela veio apenas com uma característica física no rosto, mas ela não teve problema respiratório, ela não teve problema auditivo, nenhum problema que afetasse, porque essa síndrome ela afeta a parte crânio-facial. Então, mas eu uhum. achava, sempre achei o rostinho dela muito diferente. Mas pelo fato dela não ter nenhuma complicação, então, assim, eu não foi tão aprofundado essa síndrome. E também, há 22 anos atrás, Fátima, não se falava, não se falava nessa síndrome, né? Se você jogasse no Google, por exemplo, né, o Google, que você ia pesquisar, não tinha, era pouquíssimas coisas, né, que se falava sobre essa síndrome. Então, como o tratamento aqui em Brasília, a Vitória, né, que é a minha filha, com 2 anos de idade, ela foi dispensada do Hospital Universitário de Brasília. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer aqui em Brasília. Então, o que eles me orientaram? Se você tiver vontade de fazer uma cirurgia estética nela, você procura o Centrinho em São Paulo. Mas para mim, naquela época, eu tinha o quê? 27 anos de idade, era algo assim muito distante, uma realidade muito além do que eu vivia. Então, como ela não tinha grandes complicações, aliás, ela não tinha complicações a não ser a fisionomia, eu deixei. Mas quando ela foi atingindo assim, a adolescência, eu Aham. sempre perguntei para ela: você quer fazer alguma cirurgia? Você quer fazer alguma reparação? A gente procura o centrinho. Então, assim, ela sempre aceitou muito bem a síndrome dela. E ela é muito bonita, né? Você conhece, quem conhece aí, sabe que a Vitória é muito bonita. E deixei, né? Ela não quis fazer cirurgia nem nada. Aí foi quando, depois de um certo tempo, ela engravidou da Sofia.
né? Uhum. Engravidou da Sofia e a gente já sabia que poderia vir a ter, a criança poderia nascer com a síndrome, é uma chance de 50%, né? Uma chance de 50%. Então, como nós fizemos vários exames, a ecografia morfológica e nada acusou, eu descansei nos 50% que não iria ter, né? Aí, quando a Sofia nasceu, foi a grande surpresa. Mais uma Tritia Collins. E aí, foi realmente uma A luta luta, que porque aí quando começou, porque foi ela já quando veio começou com um caso realmente. complicado, É um caso mais né? complicado. Ela já ficou internada, ficou em UTI, depois teve que continuar o tratamento em casa, de home care. Ela se alimentava por sonda, ela faz uso da traqueostomia até hoje. Estamos esperando essa cirurgia, que em nome de Jesus vai sair logo, em breve, acabando essa pandemia aí, né? Então, enfim, a Sofia é um caso mais aprofundado da síndrome. Então, eu vivencio Hum. isso, já tem 22 anos que eu vivencio a Tritia Collins na minha vida. Então, você deve poder falar muito bem disso, por isso que eu te pedi para explicar isso e falar um Ah, pouco das pessoas que estão passando aqui ou que vão passar por nós futuramente, para ficar entendido do porquê que é tão importante a aprovação dessa lei. É uma lei municipal, é uma lei uhum, que dá abertura, e ela fala aqui é, que essa medida, ela, olha só, no final ele expõe, essa medida é necessária como inclusão social dos portadores, e uhum. que no dia 28 de maio seja realizada uma jornada dedicada às pessoas e familiares que convivem com a síndrome de Tritia Collins. Eu acho isso muito importante, E sabe? muito E, importante. que é dedicada às famílias. Nós temos o síndrome de Down, nós temos o dia do autismo, né? E tem tudo. Por que não o dia da E síndrome? não Então, tinha, né? Não assim, tinha do não Tritia Collins, tinha. né? E Não aí deixar tinha. explicado, gente, que o livro, esse aqui, eu vou mostrar o livro. Esse aqui é a segunda versão, tá? É na segunda Segunda edição, Uma edição. Pitada de Sofia. A primeira foi toda rosinha, a capa era toda diferente. E foi através desse livro que agora a gente vai chegar, né? Ele fala assim: convivem com as famílias e familiares que convivem com Tritia Collins, com a finalidade de conhecer a má formação congênita, a realidade do convívio coletivo e das necessidades médicas, educativas e sociais que a afrontam. E aí ele termina o projeto de lei e que ele pegou muito. Então, eu mostrei o livro por quê? Porque para a gente é uma vitória quando nós fizemos o livro, eu e a Edna, Uhum. que é a história de vida da Edna, e eu transformei nesse conto de fadas, que é Uma Pitada de Sofia, está aqui para vocês verem. Nós estamos na segunda edição, bilíngue e tudo. Foi com a intenção de chamar a atenção da sociedade para ter uma lei No sobre início, exatamente dessa, o dia é, no, dos portadores, né? Dia é, da. no início, né, Fátima, a gente, É, era algo que eu queria, contar a história. No início ela queria, porque deu uma travada na é, internet, então ela queria eu contar a história de, contar a de história. superação de Sofia. Exatamente, mas eu não imaginava que isso fosse ter essa É, proporção tão grande, né? De vender tantos livros, né? Que nós já vendemos livros para todo o Brasil e para fora também, né? O livro já foi para fora e já está ganhando o exatamente. mundo. Então, assim, eu não imaginava. E um projeto de lei, que agora, né, virou lei, né? Então, Uhum, é assim, algo assim espetacular. Como diz é uma verdade. grande amiga minha, é fantástico isso. É fantástico. Fantástico. E aí, o que a gente está comemorando e comentando sobre isso, porque nós buscamos isso aqui em Brasília, nós somos de Brasília, para que Uhum. virasse uma lei nacional, que é o que nós buscamos. Então, nós queremos, eu deixar É, claro aqui, que a intenção é que seja o dia da síndrome de Treacher Collins, como a Lei Sofia Ayla, né, que é em uhum. homenagem à Sofia, por ser
Olha, ela sofreu tantas cirurgias quando pequena, eu sei que tem tantas outras crianças, mas foi a partir da luta da Edna com a Sofia e a partir do livro que escrito por mim e que eu abracei essa causa e que a gente buscou isso. Então, o que a gente quer é isso, é o reconhecimento dos portadores da síndrome de... portadores que falam, né, Edna? Isso. Da síndrome Exatamente. de Treacher Collins, Treacher Collins. para que eles possam ter essa educação, essas ações sociais, educativas, para que as pessoas conheçam suas necessidades médicas, porque a gente sabe que existem crianças com essa síndrome e que são tratadas indignamente. Então, a sociedade precisa falar mais sobre isso. Eles são crianças Exatamente. inteligentíssimas e só com essa defesa crâniofacial. Então, a gente precisa... E a nossa luta, assim, é uma vitória... Porque... Tem pessoas também, Fátima, que nem sabe que tem tratamento. Tem pessoas que têm filhos que nem sabem que tem a síndrome, entendeu? Pois é. E é muito difícil para nós, pais, né, como no meu caso, eu falo por mim, você fazer um tratamento longe da sua casa, né? Eu tenho a Sofia, o tratamento dela é feito em São Paulo, né, em Bauru, e é um hospital de excelência, mas é muito desgastante você sair, né, da sua cidade, ficar vários dias fora, num outro estado, né? Você gasta também, você gasta muito. Mas graças a Deus que tem isso, né? Porque aqui em Brasília, na verdade, eu não tive esse... não tem, né? Não tem esse tratamento para Sofia aqui. Não tem. Então, se você conhece, síndrome. né? Se você não conhece uma criança que você não sabe qual é a característica de uma criança com síndrome de Treacher Collins, procura lá, aí no meio da minha página tem algumas fotos do livro Uma Pitada de Sofia, tem a Sofia, nós temos vídeo de entrevista, né? tem a página, o Instagram da Sofia, que é o nome do livro, Uma Pitada de Sofia, né? A gente fala assim, que é uma causa muito grande e que o projeto Histórias para Ensinar abraçou, e a gente está aí buscando esse reconhecimento sempre é em relação ao outro, é sempre em prol de mudar um pouco essa situação, né? Porque, assim, nada contra, mas por que tem data, tem o Dia Nacional do Circo, o Dia Nacional do Palhaço, o Dia Nacional do Contador de História, o Dia Nacional do Livro, o Dia Nacional de Monteiro Lobato, e não se tem uma data para se comemorar no Brasil o dia da síndrome de Treacher Collins. Então, acho que a gente precisa... Nada mais justo, né? Nada mais justo, e a gente precisa. Eu conversando, eu vou dizer para vocês aqui, eu evitei dizer o nome do nosso, do vereador que deu entrada nesse projeto de lei em Uberaba, já para não dar uma característica política, porque a gente está comemorando essa vitória. Mas eu preciso, porque, como eu sempre digo o seguinte, eu não sou a favor de pessoas, eu sou a favor de ideias, né? Eu sou a favor de atitudes. Então, essa atitude dele foi louvável e ele merece todo o crédito e merece todo o respeito da comunidade da síndrome de Treacher Collins. Ele é um vereador e o nome dele é Vaciel Borges. Então, eu quero deixar, ele é de Uberaba, deixa eu colocar Nosso aqui. agradecimento, né, Fátima? Vereador, autor. Isso, por ele ter abraçado essa causa junto com a gente, né? Junto a gente, exatamente. a nós mesmos. Então, assim, eu acredito que ele deva ser uma pessoa que também veio de da simplicidade, ele não deve ser político de carreira, porque ele assinou o projeto de lei como Vaciel Cabeleireiro. Então, o senhor Vaciel Borges, ele deve ser, então, realmente ele deve merecer nosso respeito, porque ele deve estar no primeiro mandato dele e ele já fez uma coisa tão grandiosa dessa. Imagina se ele ficar muito tempo. E a votação foi linda. Gente, é mesmo, eu ia me esquecendo, eu anotei aqui. A votação foi todos favoráveis, né? Todos. E isso foi aprovado por unanimidade. Exatamente. Unanimidade. Então, assim, ninguém se opôs. Ninguém. E os outros deputados, né? Vereadores.
vereadores também, né? Então, todos aplaudiram, né? E acharam muito interessante ele ter abraçado essa causa, e foi Porque muito, muito bonito. o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, ele disse que são ações como essa que a sociedade precisa e que engrandece exatamente. Porque, olha só, eu fico pensando, o livro, eu sou de Brasília, eu sou uma escritora de Brasília, o projeto História para Ensinar está em Brasília desde 96. Você é de Brasília, Sofia nasceu em Brasília, nós procuramos, Vitória nasceu fizemos em esse Brasília. livro, nós batemos em porta, todos os políticos, quase todos aqui, e mandamos até uma carta, né? Nós fizemos até uma carta para a Fizemos primeira-dama uma também, carta, e nunca foi entregue obtivemos em mãos, né? resposta. Hã? E foi entregue em mãos, né? A Pelo que a carta. gente sabe, né? E Pelo que a gente assim, todo sabe, foi mundo entregue em cozinhou, quer mãos. dizer, não era de importância, né? E aí ele veio, ele teve acesso ao livro, Ao ele teve livro, acesso ao livro Uma Pitada de Sofia, achou e interessante, assim, né? sabe, Pesquisou sobre a síndrome, né? Deve ter ele teve pesquisado sobre a acesso síndrome. e achou interessante, conheceu e depois pesquisou e tudo Uhum. e achou que deveria fazer isso. Ele, né, e ele procurou e procurou saber o motivo do livro e tal, e o projeto História para Ensinar, e fez esse passo grandioso Grande. para a história Esse dos é trichacolis no Brasil. exatamente. E ainda vai mais adiante isso aí. Não para Vai por aí, não. mesmo. É, Não para por aí. eu recebi outro dia um comentário que disseram assim: você acabou virando a madrinha dos trichacolis, né? Eu falei assim: eu só conheço duas trichacolis, que é a Vitória e a Sofia, entendeu? Mas se eu Eu já tiver que ser a conheço uns, madrinha né? dos trichacolis, não tem problema, porque eu acho que é muito, muito importante. E, gente, eu vou falar aqui para vocês: é tão importante falar que, como a Edna falou, o livro ele já está em 21 países. Os livros, juntamente com os outros livros do projeto Histórias para Ensinar, ele foi para 21 países, ele está na Biblioteca de Washington, tem em vários lugares. E quanto mais a gente precisa falar, quanto mais... Deixa eu ver, tem alguém aqui. Linda Sofia. A Ivete Pittencourt falou que a Sofia é linda. Linda Ah, Sofia. Ivete. Oi, Ivete. Obrigada. Oi, pessoal. Boa E, noite a todos. O Bruno, então, isso. Bruno. Olha, Bruno, ó. Nossa conquista aí, Olha a Bruno. Sofia, mostra a Sofia. O Bruno, ele é Vem cá, Sofia. Trichacoli? O Bruno é. O Bruno é Cadê Trisha ele? Collins. Se você quiser chamar o Bruno Bruno. para participar. Bruno, quer participar com a Isso, gente Bruno, eu aqui, vou te Bruno? chamar aqui. O Bruno é um grande Bruno, amigo. deixa eu chamar o Bruno aqui, Mus- deixa eu ver. Vê se Eu você acho que é botou. muito importante que ele participe. Deixa eu ver se ele está. O Bruno tem um conhecimento muito grande da síndrome, ele já Muito é grande, adulto, né? né? É, Pronto, eu estou é um chamando o Bruno, eu parceirão. acho que é nada mais justo do que ele falar, né? Nada mais Sim. justo. Eu mandei o Porque convite Bruno, eu para estou ele te aqui, chamando porque. aí. Oi, Eu estou Bruno. mandando um convite para ele, já mandei. Ele já está convidado, é só ele aceitar. Você Deixa eu já ver se tem convidou mais alguém. também? Eu convidei o Bruno, convidei Mas o você não pode Thiago, eu não convidar, consegui. porque eu convidei. Não, não, mas eu convidei pelo aviãozinho aqui. Eu mandei o Ah, tá. convite pelo aviãozinho. Mais cedo, assim que começou. Ah, tá. Bruno, você está sendo convidado Aqui, ó, aqui. que interessante essa lei. Onde posso saber mais? Bruno, entra aí com a gente. Não é Romário Bruno, não, né? Não, é o Bruno Covácio. Ah, Vê então, aí. foi ele mesmo que eu chamei. Bruno, entra aí para conversar com a gente. Entra, Bruno, por favor. Me ajuda nessa aí, Bruno. Nossa, mas tem gente, hein? Oi. Bom, eu vou cancelar aqui e vou chamar o Bruno de novo. Você mandou para o pessoal do Peraí. grupo do. Não, porque eu cheguei agora, fui na farmácia, não tive nem tempo de mandar. Eu vou compartilhar Pessoal, estou depois a convidando o live. Bruno de novo. Porque Foi de última hora, né? foi de Mas era última bom hora. Isso mandar foi para o agora. pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ver o Thiago aqui.
Tiago bom. Coelho. Pois é, o Bruno eu convidei, mas ele não respondeu, não. Tem o Ele está Daniel. convidado e ele está com a gente aqui, mas ele não está respondendo. Daniel Veiga. Então, opa! Oi. Bruno! Tudo Que bem? bom que você aceitou. Seja muito bem-vindo, viu, ao Projeto Obrigado. Histórias para Ensinar. Bruno. Nossa, estou Oi, muito Edna, feliz. Sofia. Oi, olha lá, tio Bruno. Dá tchau pra Oi, Sofia. Parabéns, viu, pelo projeto de vocês aí. Eu entrei rapidinho, eu tava com o bebê no colo, por isso eu não consegui entrar. Os bebês. Né? Eu tenho 2, né? Então, 2. Mas parabéns. Eu fiquei muito surpreso dessa lei. Uberaba, eu pensei até que fosse Brasília. Deixa eu te falar, Bruno. Não. Olha, a live é toda sua. Apresenta para o pessoal, porque essa live depois vai para as escolas, para a comunidade ribeirinha, Legal. vai para todas as ações do Projeto Histórias para Ensinar. Então, eu queria que você se apresentasse. Eu já sei quem você é, eu já te sigo. Mas, por favor, apresente para os meninos. Eu também já te sigo. A Edna é uma amiga. Bom, eu sou o Bruno, tenho 37 anos, sou casado, muito bem casado, tenho 2 filhos gêmeos, sou administrador de empresas, sou pastor, sou teólogo, sou escritor, sou portador da síndrome Treacher-Collins, né? Como vocês podem ver, eu uso o aparelho auditivo, o Barra. O que mais que eu posso dizer? Acompanho inteligentíssimo. Demais. Faz umas lives maravilhosas. Aí vocês estão sendo bondosas comigo. Tá bom? Não. Nada disso, Bruno. Você eu te admiro demais. faz umas lives, eu acho você fantástico, Bruno. Sempre que eu vou no Instagram me avisa, eu tô vendo sua live. Eu acho, assim, o seu poder de palavra e você, assim, fantástico. Bem abençoado mesmo. Deus foi generoso comigo, mas com você eu acho que ele dobrou. Eu sou um abençoado. Eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo minha família, eu amo ser quem eu sou, né? A gente passa por muitas coisas. Eu ouvi vocês comentando aí da Sofia, cirurgias e tudo mais, mas olha, é uma bênção. Né? Graças a Deus eu tive uma criação familiar muito boa. Graças a Deus eu tive Deus no coração, graças a Deus eu tive amigos, né, me conduzindo a tudo isso, mas é uma bênção ser quem eu sou feliz. É uma bênção. Eu digo que eu sou a pessoa mais feliz dessa terra, por ser quem eu sou. É nada, nós somos. Nós somos. Nós somos. Egoísta, né? Quando a gente tem a luz do Senhor dentro do coração, Amém. A gente é amor, né? A gente é amor e quando a gente quer ser, né? Ô, Bruno, então, nós fizemos o livro da Sofia, igual a Edna estava falando, foi com a intenção de contar a história da Sofia e da luta de vocês. Ela queria que as pessoas soubessem da luta e quem eram os Treacher-Collins. E aí, isso veio com a ideia, então, depois eu falei, gente, tem a Edna querendo contar histórias, eu fiz o livro, eu sou a escritora do livro, mas eu trabalho com o social e a periferia desde 1996. Sim. E eu falei assim, gente, não tem lógica ter tantos dias comemorativos no calendário do Brasil e essa síndrome ser uma síndrome tão rara e ninguém falar nada. Então, assim, eu tive conhecimento através da Edna, e aí depois disso a gente começou, eu falei, Edna, nós vamos transformar isso em lei. E aí nós começamos a buscar isso, nós batemos de porta em porta, muitas promessas falsas, mas a gente não desistiu. Né? O Senhor falava assim, vai que eu quero, não é isso que eu quero, não desista. E aí a gente foi, e através de um amigo comum que levou os livros do projeto, eu tenho um projeto, né, de Histórias para Ensinar, que atende o social, e ele veio e ele tem todos os meus livros, e ele levou os livros para Uberaba, e por algum motivo esse livro chegou, então, nas mãos do vereador, o nome dele é Vaciel Borges. Cabeleireiro. O cabeleireiro. Vaciel Cabeleireiro, ele assina assim. E aí ele fez, então, essa lei, ele fez esse projeto de lei, e a gente
ficou aguardando para votado ver hoje. se ficaria. Foi E votado aí foi hoje, votado né? hoje, a gente aí foi avisado, né, Uau. que seria colocado na pauta Nós e foi assistimos, aprovado por foi unanimidade, todos, unanimidade. todos, Uau. e colocaram. Então, para a gente, eu acho que pequenas vitórias que Deus nos concede devem ser comemoradas. E a gente é por isso que a gente fez, sabe, Bruno? Porque agora, o dia 28 de março, ou, desculpa, 28 de maio, ele De passa a maio. ser, então, 28 de maio, passa a ser o Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Escherichia coli. E o dia Uau. também nossa, isso é muito importante. E É. também é o dia em que deve ser realizado no município, em Uberaba, a jornada dedicada às pessoas e familiares que convivem com a síndrome de Escherichia coli, com a finalidade de conhecer a malformação congênita, a realidade do convívio coletivo e das necessidades médicas, educativas e sociais que a afrontam. Nossa, para mim isso é uma vitória. Eu, É uma como vitória muito professora, grande. como que eu trabalho com a literatura dentro da ação social, sabe, de alcançar corações e resgatar vidas e almas, eu acho que contar história, todo mundo é contador de história, o pastor é um contador de história, né? Jesus foi um contador de história. Bom, E a gente... eu vou agradecer vocês, então, como portador da síndrome, alguém que já viveu bastante sobre isso e também tenho no coração projetos, sonhos. Eu quero parabenizar vocês, então, por esse projeto, por essa iniciativa, né, que partiu aí da Sofia, da Edna. Eu esqueci seu nome, é a... Fátima. Desculpa, Fátima. Mas parabéns para vocês. Eu tenho certeza que isso é só o começo. Me coloca à disposição. Por que não ter isso aqui em Brasília e no Brasil todo, na verdade? Vocês têm mais de uma pessoa agora junto com vocês, tá bom? Que bom. Porque, assim... Obrigada. Milhares de dos outros Escherichia coli, a gente consegue... Vocês. E eu que tenho. Então, eu estou falando que através de você agora, e através dessa lei, a gente